Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando mais uma semana sob o olhar misericordioso de Jesus. Sim, o evangelho de hoje vai falar exatamente quanto Jesus ele ama o homem que o procura. Quanto Jesus para dar atenção ao grito daqueles que por ele grita seu nome. E iniciando essa semana com toda essa certeza que Jesus caminhará com você. Iniciando essa semana, hoje, segunda-feira, com toda essa convicção. Você não estará sozinho. Ele vai contigo, ele vai com você durante esta semana. É o que o Evangelho confirma hoje. Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, o capítulo 6. A homilia tirada do versículo 53 ao 56 e vai provar para nós que Jesus nos ouve. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levaram os doentes deitados em suas camas para o lugar ali aonde Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe, por favor, que Jesus os tocasse, Jesus os curasse. Outros diziam, se ao menos eu conseguir tocar na ponta do seu manto, eu ficarei curado. E ficavam curados. Foram muitos os que tocavam e eram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exatamente, queridos irmãos, que nós precisamos crer. Exatamente, nós precisamos acreditar, porque a fé produz o milagre. Veja bem, estamos falando da fé numa pessoa divina. Nós não estamos falando de uma fé pensamento. Nós não estamos falando de uma fé repetição de uma frase. Nós não estamos falando de uma fé em simplesmente num jogo de palavras. Nós estamos falando de uma fé direcionada a uma pessoa divina que é Jesus, que encarnou-se, assumiu a nossa natureza humana, tornou-se um de nós sendo Deus, morreu por nós, comprou-nos por um preço muito alto e nos ama à altura da sua morte. É preciso que então entendamos que a fé passa por aí. Está fundamentada nisso, numa pessoa divina, Cristo Jesus, que tem compaixão do seu povo. É esse Deus que nós seguimos, é esse Deus que nós pregamos. Nós pregamos um Deus cheio de compaixão para com os que sofrem. É o que vemos no Evangelho de hoje, aquela multidão então, quando viram, todos os que viram Jesus descer da barca, já correram a ele. Nós ouvimos aqui então o Evangelho dizendo que inclusive quando Jesus estava na cidade, colocavam as pessoas nas praças, nas ruas, os doentes, colocavam nas camas. Essa cama, claro, irmão, era diferenciada, mas colocavam as camas, colocavam os que estavam para morrer, para que quando Jesus passasse por ali, Jesus pudesse curá-los, pudesse ter misericórdia de todos.
E é bonito também saber que aqui diz que dentre tantos estes que estavam ali seguindo Jesus ou esperando Jesus passar, haviam aqueles que desejavam, mas se pelo menos eu tocar na ponta do seu manto, se eu tocar, e quando eles tocavam, eram curados. Por quê? Porque Jesus estava ali, Jesus os amava profundamente. E hoje não é diferente. É que nós não tocamos com fé, meu irmão. Se milagre não acontece, se milagres, falar no plural agora, se milagres não acontecem hoje em nossa vida, é porque provavelmente a falha não está no amor de Jesus. Jesus ama-nos com a mesma intensidade. A falha não está no poder de Jesus. Se você se sente abandonado, se você se sente desprezado, não é por conta da falha no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Provavelmente seja falha sua, na sua fé, na minha fé, na nossa fé. Porque Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. E Ele quer que acreditemos nisso. Ele é Senhor da nossa vida e nos quer curados, nos quer transformados. O evangelho de ontem dizia exatamente isso. Jesus curava e libertava tanto do poder do diabo. Jesus quer nos curar no físico, na mente e também nos libertar de tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que vem do encardido. Jesus nos quer felizes, mas precisamos acreditar nele. Precisamos adorá-lo e tê-lo como nosso único Deus, nosso único Senhor. Talvez aí esteja o maior de todos os problemas. Será que nós o temos como Senhor da nossa vida? Será que nós o buscamos como Senhor da nossa história? Como aquele que está vivo? E eu creio nisso. Você crê? Você o busca dessa maneira? Que Deus ajude você a olhar para Jesus com esta fé. E Ele está na Eucaristia, dia e noite, no sacrário, está na Santa Missa que nos é dado na Eucaristia, no corpo e sangue. Nós o podemos encontrar na sua palavra quando a lemos. Jesus está à nossa disposição. Que essa bênção ressuscite a sua fé. Que essa bênção levante a sua confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia, creia.